Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quinta-feira, 19 de janeiro, agora na Espanha, 21 horas e 21 minutos, no Brasil, 17 e 21 da tarde. Eu estou no gráfico intraday de 5 minutos da BTC para vocês verem a violência que foi a movimentação de hoje da BTC e como foi bom tradear hoje na BTC. Vocês vejam que a gente lambeu aqui a última lower logo na madrugada aqui na Espanha. Ainda, provavelmente estava ainda meia-noite aí no Brasil ainda, mas nem era meia-noite no Brasil. Mas depois a gente lambeu de novo a lower, mal conseguiu, esgarçou um pouquinho a upper, voltou para VWAP, lambeu a lower na primeira vez na madruga, voltou para VWAP, esgarçou a upper, voltou para VWAP, lambeu a lower, voltou para VWAP, depois foi. Então tá muito volátil. Eu vou aqui agora pular para o gráfico, tirar do intraday, aqui dos 5 minutos, e botar na banda de VWAP semanal. Cada candle desse são 4 horas. Agora vocês vão ter ideia do porquê a BTC fez essa movimentação. Eu avisei aqui que depois de estressar essa região aqui, ó, de sobrecompra, essa região mais avermelhada escura, ela iria voltar para VWAP semanal e iria facilmente agulhar para uma região de sobrevenda, para depois estabilizar o preço na altura da VWAP semanal. Aconteceu ipsis literis o que eu reportei nas minhas análises anteriores. Agora sim ficou mais seguro para tradear. Mas vejam que mesmo nesse cenário altamente hostil, a sala de sinais deu lucro em todos esses dias onde a gente viveu essa bizarrice toda. Do topo ao fundo, vocês vejam que desde o topo de ontem até o fundo, na agulhada chegamos a fazer a mínima em 20.407, corrigiu mais de 5%. Mas era totalmente previsível que depois de estressar essa área de sobrecompra, iria estressar essa área de sobrevenda para depois ajustar aqui e orbitar a VWAP semanal. No diário, a gente está iniciando a nossa onda 2, como a gente já havia antecipado. Agora a gente vai fazer provavelmente uma figura triangular. Vem sexta-feira e amanhã, sábado, domingo, não tem muito volume. Então a gente deve explodir em direção a 25 mil dólares. Lá a partir do dia 23, 24, a partir do dia 25 fica mais factível essa explosão em direção a 25 mil dólares. Depois a gente vai desenhar uma onda 4 e numa onda 5 explodir em direção a 30 mil dólares. Muitos analistas já dão conta de que 30 mil dólares são favas contadas. Na projeção, a nebulosidade ficou esverdeada e bonita, querendo abrir a chamada boca de jacaré. No intraday regular, com uma lower e com uma upper, a gente basicamente beijava a lower, voltava para VWAP, beijava a upper, voltava para VWAP, beijava a upper, voltava para VWAP, beijou a lower, voltou para VWAP, beijou a upper, voltou para VWAP. Ou seja, só não ganhou dinheiro no mercado hoje quem não quis. Gente, ficou bonito tradear hoje, todos os sinais fecharam no lucro. Na seara fática, Bitcoin pode ultrapassar 30 mil dólares antes de definir um novo mercado de baixa no curto prazo. Exatamente como eu reportei aqui, ó. O nosso alvo é 30 mil dólares, que é a sequência final dessa ondulação de Elliott aqui, ó. 30 mil dólares é onde está essa congestão aqui, ó. É para lá que a gente vai. Não destoa do que os analistas estão falando nos periódicos. E o novo administrador judicial da FTX diz que a exchange pode ser ressuscitada. Enfim, ele falou isso, o token FTT explodiu, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Ou seja, encontraram mais de 5 bi nos addresses, né? Que pertenciam, que ainda pertencem à FTX, e agora essa notícia de que é possível retomar as operações da FTX. Vamos ver como isso vai se desdobrar. E o multibilionário Arthur Hayes, da BitMEX, que foi afastado da BitMEX por conta de violação de normas de compliance, mas ele já fez um acordo com as autoridades norte-americanas. Agora ele vive
um período filantropo na sua vida, vamos colocar assim, mas continua sendo um dos principais gurus do mundo cripto. Esse homem é um gênio e ele afirmou nada mais, nada menos que a Bitcoin tem 3 cenários. O cenário 1, onde a Bitcoin simplesmente estaria esperando uma recuperação, estaria experimentando uma recuperação em direção aos 16 mil dólares se o Banco Central norte-americano impuser um aumento mais agressivo nas taxas e continuar o quantitative tightening, o que ele não acredita. O cenário 2, o Bitcoin está subindo porque o mercado está avançando na retomada de impressão de dinheiro do Fed. Esse cenário ainda está incerto, mas é bem provável que isso já esteja acontecendo nos bastidores, pelo menos entre ali o 1% do 1%, vamos colocar assim. Por trás das cenas, com certeza, já estão orquestrando um quantitative easing, com certeza. E o cenário 2A seria o Fed não seguir com um pivô, com um quantitative easing tão claro assim, né? E os governadores do Federal Reserve, os regionais, rejeitarem qualquer tentativa de impressão e estímulo à torto e à direito e continuar nesse viés bem tímido de diminuição das taxas. Nesse cenário, o Arthur Hayes vê a BTC lateralizando, e o cenário 2B seria se o Fed continuar com o pivô atual, a BTC continuaria com seu forte desempenho, já que se as taxas começassem a cair exatamente como vem alguns periódicos reportando, esse rally se tornaria inevitável, já que a expansão do balanço patrimonial do Fed é uma realidade inexorável, só que por hora não dá para pontificar quando ela seria retomada com força. Ou seja, em qualquer dos cenários ele conclui que a BTC vai explodir sim em direção a 100 mil dólares, só falta pontificar quando o Banco Central norte-americano voltará a expandir o seu bizarro balanço patrimonial. Enfim, e o senador Joe Manchin pede comissões bipartidárias sem qualquer viés ideológico para poder evitar o default norte-americano. A administração federal norte-americana pode entrar em default, ou seja, pode começar a dar o calote, literalmente, se não houver um acordo bicameral, bipartidário, suprapartidário, porque pelo andar da carruagem não vai haver consenso em nível partidário, só mesmo invocando entes ou forças suprapartidárias para que se aprove o aumento do teto da dívida de forma incondicional, como o Joe Biden precisa e pretende. Vamos ver como isso vai se desdobrar. A Holanda diz que aceita custear novos tanques Leopard para a Ucrânia. Enfim, o ministro da Defesa holandês falou numa entrevista em Davos, defendendo e afirmando que defendendo o aumento dos insumos, dos aportes de insumos militares para a Ucrânia, e aceitou custear o envio de blindados em favor da Ucrânia. Enfim, gente, o mundo está virado numa hecatombe quase nuclear, vamos colocar assim. A BTC segue acumulando, a gente agora está iniciando uma onda 2 aqui na nossa banda de VWAP mensal. Vocês vejam que a gente travou exatamente na upper da banda do mês 11. A análise técnica tem uma série de coerências. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Fiquem com Deus. Até amanhã. Grande abraço.